Se for botar um ranking de tudo que eu denuncio, de qual que eu fico mais puto, que eu tenho vontade de matar um, é quando eu vejo de encapsulado. Pra mim é o pior de todos e ninguém. Por que as pessoas ainda caem em golpes, mesmo com tantas denúncias e alertas? Eu não acho que tenha tanta denúncia e alerta. Eu mais uns 3 ou 4 só que cria conteúdo sobre isso. As páginas de fofoca, portal de notícia não costumam noticiar, mesmo com todas as provas, eles não colocam. Vou dar só um exemplo aqui. A Nicole Balls, ela teve um animal lá na fazenda dela que nasceu, que ela botou o nome de Pablo Vittar. Hum. Foi notícia ontem em todas as coisas de fofoca, portal de notícia. Ai, nasceu Pablo Vittar, vou mostrar pra vocês aqui. Uma futilidade dessa tava todo portal de notícia. Eu denunciei a Nicole Bosch que ela tava divulgando golpe, mostrei ela sacando Pix falso no aplicativo. Eu entrei no mesmo aplicativo que ela entrou e saquei o mesmo dinheiro que ela sacou. Mostrei que era golpe, postei. Vê se algum portal de notícia publicou que ela estava divulgando o golpe. O golpe ninguém postou, mas que nasceu o Pablo Vittar, sim, é a notícia mais relevante do dia. Então, quer dizer, a própria mídia tradicional não alerta sobre golpe. São poucas pessoas que alertam, e mesmo assim, quando alerta, ninguém compartilha, porque o povo quer compartilhar dancinha, quer compartilhar coisa de humor. Mas também não tem essa questão de não entregar esse conteúdo? Então, para entregar mais, as pessoas precisam interagir, precisam compartilhar. Então, as pessoas se preocupam mais em compartilhar um vexame que teve lá no reality show do Carlinhos Maia do que compartilhar um conteúdo que vai ajudar outras pessoas a não caírem em golpe. Próximo, Bru. Guga, a indústria do placebo fatura bilhões sem comprovação de eficácia. Qual é a sua análise sobre a ética dessa prática, especialmente na venda de produtos para idosos? A gente Isso aí é um crime, né? Isso pra mim, como se for botar um ranking de tudo que eu denuncio, de qual que eu fico mais puto, que eu tenho vontade de matar um, é quando eu vejo de encapsulado. Pra mim é o pior de todos e ninguém presta atenção. Tá em rede aberta, tá na televisão, tá no rádio, tá em tudo e ninguém Uhum, faz justamente nada. E as pessoas nem sabem que se trata de um golpe, né? A entendi. maioria das pessoas nem sabe que isso daí é errado. É porque o que eu acho mais perigoso é botar a Anvisa nisso, né? Como se a Anvisa estivesse validando aquilo e, na realidade, ela não está nem supervisionando, porque não é De remédio. novo é o questão da autoridade, né? Usa a imagem da Anvisa como autoridade para vender algo que não tem eficácia Exatamente. alguma. Exatamente. Torno a dizer, existem suplementos que são ótimos, mas não são remédios. Não É, tem essa vamos questão. fazer aqui bem uma diferença de uma coisa para outra. Olha Exatamente. só, eu tomo whey protein. Então, em qual momento eu tomo whey protein? É uma fonte de proteína, eu não estou a Claro. fim de comer aquele frango pela 20ª vez no dia, eu vou tomar whey protein. Pronto, estou usando uma fonte de proteína. Eu posso tomar uma creatina para poder eu treinar melhor, ter um pouco mais de força. Eu posso usar cafeína para poder eu conseguir treinar mais tempo, para melhorar minha Uhum. performance. Então, suplemento é para isso, para você Exatamente. E é complementar. uma verdade, isso te melhora, mas não é um remédio. Para você complementar a tua alimentação, né? Ou para você melhorar a tua performance na academia, performance atlética. Uma Exatamente. betalanina vai melhorar você vai ter mais resistência para treinar, uma cafeína. Então, para isso que serve o suplemento. O suplemento não é para curar doença nenhuma. Se você foi Exatamente. num médico, ele constatou que você está com falta de vitamina D, ele vai te indicar a quantidade certa de vitamina D para você ficar saudável. É uma complementação da alimentação, não é para curar nada, dor na junta, não é nada para nada Exatamente. disso. É para complementar algo ou algum tratamento real, né, cientificamente provado. Próximo, Bru. Qual a sua visão sobre a regulamentação das atividades dos influenciadores digitais? Eu acho que tem que haver sim algum tipo de regulamento, de ética, porque você como profissional da medicina, se você medicar alguém errado, você vai sofrer consequências do Uma que você fez, punição. Sim. uma punição. Se um motorista de ônibus for imprudente, começar a avançar todos os sinais, provavelmente ele vai ser demitido ou vai tomar advertência. Então qualquer profissão, eu como profissional de educação física, eu sou regido pelo Conselho Regional de Educação Física. Sim. Então, se eu passar um exercício maluco para alguém e a pessoa se machucar, eu vou ser responsabilizado. Agora, por que os influenciadores que ganham tanto dinheiro não sofrem nenhum tipo de consequência? Ganham muito dinheiro, é só o vem a nós, né? Não tem uma contrapartida. Eu posso divulgar golpe e não acontece nada comigo. Eu posso divulgar plataforma de cassino sem nenhum regulamento, falar que eu estou ganhando dinheiro,
mostrar ali conta falsa, dizendo que eu ganhei 50 mil, ludibriando meus seguidores e pronto. Não tem nenhum tipo de punição. Acho que deveria ter, sim. Mas você acha que isso vai acontecer? Eu acho que muito difícil. Uhum, Muito difícil entendi. acontecer, porque como é que vai regulamentar uma pessoa, um CPF? Teria que ter um conselho. Acho que Uhum. fica bem improvável disso acontecer. Como a própria regulamentação também de muitas É. coisas dentro das redes sociais, né? Fica muito difícil. Se a lei fosse cumprida, já evitaria que muita coisa disso acontecesse, né? Uhum. O básico, né? Perfeito.